E aí, você já fez uma canoa havaiana? Aquelas canoas com 5 pessoas que a gente vai remando e aí tem alguém lá na frente que fica gritando, vamos lá, e motivando todo mundo e tal. E aí você rema de um lado, rema do outro, e você tem um objetivo, um local para você chegar. A canoa havaiana é uma atividade massa e serve muito para o desenvolvimento comportamental. Você sabia? Isso é educação com entretenimento. Eu vou apresentar para vocês agora 5 atividades, dentre elas da canoa havaiana, que são muito legais para você desenvolver competências e como elas são aplicadas, como elas são utilizadas na atividade. E eu já posso garantir para vocês, uma delas, a quarta que eu vou falar, é a minha favorita, é a que eu mais gosto, é a que eu mais me divirto. Vamos nessa! A primeira delas é a canoa havaiana. A canoa havaiana, como eu já expliquei no início, é uma canoa grande que cabe em 5 a 6 pessoas. Vai um canoísta, normalmente ele vai atrás, vai guiando o grupo, e as 5 pessoas que estão ali em treinamento, elas vão dentro da canoa, cada uma com seu remo. Normalmente a gente tem um objetivo. No meu caso aqui, eu já participei de canoa havaiana com o objetivo de chegar no Forte São Marcelo. Para quem é da Bahia, conhece um pouco ali o Forte São Marcelo, pertinho ali do Mercado Modelo, pertinho ali do Elevador Lacerda, um lugar maravilhoso de você olhar a Baía de Todos os Santos, e você olhar Salvador. É um passeio lindo, maravilhoso. E como é que acontece a canoa havaiana com a proposta de desenvolvimento? Primeiro, a gente tem uma parte inicial, que é a preparação das pessoas para fazer a atividade. Nessa parte, o instrutor, ele começa a explicar tudo o que vai acontecer. O famoso hip, por exemplo, que é a mudança de posição dos remos durante a remada, a forma de você colocar o remo na água, o encaixe do remo, a posição das pernas, como é que elas devem estar durante a remada. Todas essas informações são passadas no início. E essa é uma parte importante do treinamento, que onde você pode trabalhar, por exemplo, elementos de comunicação, saber ouvir, elementos que são utilizados durante todo tipo de atividade. Na hora do treinamento, é importante que as pessoas estejam atentas. Você pode, ao final da instrução, fazer perguntas sobre o que cada um entendeu. Se sabem qual é a posição exata das pernas, se sabem como colocar o remo. Nessa hora, você pode fazer uma reflexão sobre o que acontece no dia a dia empresarial quando um líder está dando uma instrução e os liderados precisam entender a sua função e aquela tarefa. Olha aí que elemento legal. Depois, quando todos entram no barco, vamos para a atividade. Na atividade, você tem os movimentos que são repetidos e você tem um líder que está a todo momento dando um direcionamento para o barco e gritando hip. Gritando hip. O que é o hip? A mudança de posição do remo. Ora para a esquerda, ora para a direita. Na hora da remada, na hora da atividade propriamente dita, a gente percebe que tem elementos, ou melhor, a gente percebe que tem pessoas que têm uma dificuldade maior, outras que têm mais facilidade, tem gente que tem mais gás, que consegue remar o tempo todo, tem gente que se cansa. O que você consegue trabalhar aí? Neste momento, você consegue entender elementos importantes da construção de equipes. Pessoas que têm mais habilidades, ou que têm mais força, que puxam ritmo, e outras que têm menos força, e que efetivamente possuem outras formas de ajudar o time. Ao final da primeira parte, aí eu vou dar como exemplo, quando a gente chega no objetivo, que é o Forte São Marcelo, onde a gente desce da canoa para poder curtir aquele momento, por que não comemorar a vitória, o objetivo cumprido? Nesse momento nós estamos falando sobre motivação. Então essa é uma atividade que tem várias coisinhas importantes e que são utilizadas na formação da equipe. Motivação, sinergia, na hora do movimento, do hip, que você pode fazer uma reflexão bem legal no final. A segunda atividade, ela é muito legal, é a regata. Se você já andou de um veleiro de 32, 36, 42 pés, o tamanho não importa muito, mas o ideal é que seja um veleiro que você consiga ter funções para pelo menos 5 pessoas. Pode acreditar, tem trabalho para todo mundo. Numa atividade com veleiro, o que a gente faz? A gente divide as pessoas em funções. Antes, assim como na canoa havaiana, a gente tem um skipper ou um marinheiro que dá o treinamento para as pessoas. Trabalhamos da mesma forma a comunicação. Depois vamos para o barco. No barco você tem a função do marinheiro, que vai dar a direção para o barco. A gente tem a função do navegador, que através de bússola e de algumas outras informações cartográficas direciona qual é o percurso, para onde é que nós vamos, para que ilha nós temos que ir. Temos a função do beira, quando você pega, por exemplo, um barco que pende muito para a esquerda ou para a direita, dependendo do vento, você precisa das pessoas que ficam sentadas na beira para poder dar o contrapeso para o barco não virar. Você tem a função do cata-corda, aquelas pessoas que vão puxando a corda para que a vela tenha um nível maior de pressão e o vento bata e aí o barco tem uma velocidade
maior. Essas funções todas, a ideia é que a gente, em uma parte da atividade, elas desempenhem as suas funções apenas elas, se tornando especialistas naquela atividade, e na volta, no retorno para a nossa base, a gente possa fazer a mudança de funções. O famoso job rotation que a gente tem nas organizações, que são as pessoas ocupando cargos ou funções diferentes, até para que elas tenham uma experiência e elas entendam na prática como é que funciona a função ou a atividade do colega. Outra coisa legal de você fazer o job rotation das atividades dentro da regata é também fazer com que as pessoas percebam qual é o resultado de termos uma equipe especialista, com todas as pessoas desempenhando muito bem as suas funções por mais tempo, e a vantagem da gente ter um job rotation, eventualmente, numa necessidade de desligamento ou mesmo de férias de um colaborador. Qual é a vantagem de a gente ter um job rotation, que seria aquela pessoa assumir o papel da outra que saiu de férias, por exemplo. Então existem alguns ensinamentos bem legais. A regata, ela é leve, ela é muito divertida também, mas ela tem altos ensinamentos. Outra atividade bem legal é o rafting. Nossa, eu já fiz essa atividade, é muito boa, mas ainda não é das minhas prediletas, mas ela é muito boa. O rafting, você tem lá, normalmente, 5 ou 6 pessoas que vão aqueles barcos, aquelas boias, não é nem barcos, são boias infláveis e descem em corredeiras. Eu fiz uma atividade dessa uma vez em São Paulo, cara, é muito legal. Aí você tem o cara lá que é o instrutor, que ele conhece tudo, conhece bem o rio, sabe todo o que vai acontecer. Ele precisa explicar para as pessoas quais são as informações de segurança, a função de cada uma. Por exemplo, tem determinados momentos que a gente cai assim numas pequenas cachoeiras que as pessoas são orientadas a se abaixar e se segurar, porque naquele momento, se elas ficarem sentadas na beira da boia, elas podem cair e se machucar. Essa orientação é passada antes. Novamente, uma forma interessante da gente trabalhar elementos de comunicação dentro do time. Quando a gente vai para o rafting, a atividade, portanto, de descer nas corredeiras, tem vários momentos onde todo mundo tem que remar do lado esquerdo, ou todo mundo tem que remar do lado direito, onde é necessário, por exemplo, confiança um no outro, na hora de segurar na beira e de fazer uma postura, jogar o barco para a esquerda ou jogar o barco para a direita, evitando que o colega do outro lado caia. Ou efetivamente, até quando o colega cai, qual é a atuação da equipe na hora de puxar o colega, na hora de segurar o colega pelo colete, o próprio uso do colete, que é um elemento de segurança durante toda a atividade. Portanto, a gente tem várias mensagens subliminares muito legais na hora de você fazer um rafting. Eu utilizaria mais o rafting para mexer com esses elementos de equipe e também para trabalhar com elementos de segurança e de confiança um no outro. A quarta atividade, que é o que eu falei que mais gosto, é o enduro de regularidade. Nessa atividade, uma equipe, normalmente de 4, 5, 6 pessoas, ela entra numa trilha com mapa, com bússola, e você tem funções. Você tem a função do navegador, que normalmente vai estar lá com o mapa e com a bússola. Você tem a função do contador de passos, aquela pessoa que conta a distância em metros através dos seus passos. Será que você sabe quanto mede o seu passo duplo? Dando 2 passos, quanto é que é? Pois é, a gente tem essa função numa atividade de enduro de regularidade. E tem o cronometrista, que é aquela pessoa que vai dando tempo para a equipe, até para que a gente entenda efetivamente se a gente está dentro do tempo certo. O enduro de regularidade não é uma corrida, ou seja, não ganha quem chega primeiro, ganha quem chega no tempo certo em cada ponto específico. O enduro de regularidade é, portanto, uma atividade muito legal para ser feita em equipes. Como cada um é treinado numa função separadamente, você acaba tendo uma dependência um do outro. Eu treino um contador de passo separado do que eu treino um navegador e separado do que eu treino um cronometrista. Depois eu junto todo mundo, as funções, normalmente eu posso ter 2 pessoas para cada função, tendo, portanto, 6 participantes numa equipe, e é uma questão de segurança também. Quando você vai para a atividade, um acaba precisando do outro, porque como o navegador não sabe efetivamente contar os seus passos em metros, ele vai precisar do contador de passo. Assim como o contador de passo sabe medir a distância, mas ele não sabe para que lado, se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, e essa é a função do navegador. Portanto, essa atividade é muito legal para você trabalhar elementos de equipe, até porque um vai precisar muito do outro. Durante o enduro de regularidade, você também pode inserir algumas atividades. Eu vou dar apenas como exemplo a calha, que é uma atividade onde você coloca a bolinha e passa de um lado a outro, tem que acertar num balde. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa atividade em um próximo vídeo. Mas essa atividade ela pode ser inserida dentro do enduro de regularidade. Num determinado ponto, a equipe precisa cumprir uma missão. Essa missão é feita através da calha. Quando ele cumpre essa missão, ele já pode ir para a próxima atividade. É assim, o enduro de regularidade, outra atividade muito legal para você trabalhar a educação com entretenimento. E o quinto é a inserção de atividades de aventura feitas de uma forma diferente, como por exemplo, parede de escalada, falsa baiana e mesmo a tirolesa. Essas atividades, elas podem ser feitas separadamente do enduro
de regularidade ou dentro do enduro de regularidade e das trilhas. Por exemplo, se você vai fazer uma tirolesa, normalmente as pessoas pensam, eu vou me pendurar numa corda ou num cabo de aço e vou pular, isso é a tirolesa. Ok, essa é a tirolesa, mas a tirolesa para educação com entretenimento, para treinamento, ela tem outro objetivo. Vou dar só um exemplo. Você pode colocar uma boia, aquelas boias feitas com câmeras de pneu, no centro de um lago, essa tirolesa, por exemplo, passando por cima de um lago, como eu já fiz algumas vezes em treinamento, e o objetivo da pessoa é soltar uma bola no centro dessa boia. Então ele está pulando na tirolesa e ele tem uma missão a cumprir, ele tem que acertar aquela boia que está lá embaixo. É legal porque não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Então, apesar de todo mundo querer pular na tirolesa da equipe normalmente, eles têm que decidir quem é a pessoa que tem a competência para conseguir acertar o alvo durante o pulo. Então é outro elemento interessante do trabalho de equipe. Não é qualquer pessoa que vai, é aquela que tem a melhor competência para cumprir a missão. Nesse caso, acertar uma boia. Na parede de escalada é a mesma coisa. Não é só subir a parede de escalada. Não, a gente coloca elementos para que a pessoa tenha que recolher esses elementos durante a escalada. E ela tem que, em 5 minutos no máximo, ou 3 minutos, ou 2 minutos, dependendo da parede de escalada que você tiver, ela tem que tocar o sino lá no alto. De novo, todo mundo quer fazer a parede de escalada, mas nem todo mundo tem as habilidades necessárias para cumprir a missão da equipe. E é nesse momento que você trabalha com esses elementos. Foco em resultado. Se a equipe tem que gerar resultado, não é qualquer pessoa que vai. Não é apenas uma diversão. A gente precisa gerar resultado através das competências de cada pessoa naquela atividade. É assim que você usa essas atividades na educação com entretenimento. E aí, você gostou desse vídeo? Então curta, se inscreva, clique no sininho, dá uma moral, faz a gente tornar esse canal ainda mais conhecido e eu poder entregar para vocês muito mais informação sobre educação com entretenimento. Valeu? Um abraço!